Boa tarde, tudo bem? Vim aqui comentar a respeito de um assunto muito interessante que é otimização de saúde metabólica. Pode ser que algumas pessoas até de cara não se interessem, mas deveria ser um assunto assim, de interesse geral, né? Visto a importância da nossa saúde metabólica. Então, eu vou começar falando um pouquinho a respeito do ciclo circadiano, que é um assunto que eu gosto bastante, tá? E a gente sabe que hoje, durante as 24 horas, a gente fica sujeito a oscilações, né, de processos metabólicos e fisiológicos sob o comando desse relógio metabólico central que nós temos. Além da questão da exposição solar, eu já comentei aqui que ele é um dos maiores fatores que fazem esse ajuste, essa regulação do ciclo circadiano. Nós também temos outros componentes, tá? Que são chamados de Zeitbergs. Esses Zeitbergs, eles podem influenciar diretamente essa saúde metabólica, tá? Então eu vou comentar um pouquinho aqui sobre dois tipos, que seria o horário das refeições e o horário de prática de atividade física. Então você está querendo dizer, Fê, que o horário que eu como e que eu faço atividade física influencia? Sim, influencia e muito, viu, gente? Então, a gente consegue entender dessa forma que existe melhor horário para se comer e melhor horário para se exercitar, tá? É óbvio que tudo isso deve existir dentro de um contexto, né, individual de cada um, de acordo com o estilo de vida, com o trabalho, né? Tem vários fatores que influenciam, se leva filho na escola, se não leva, né? Tudo isso influencia. Mas eu vou comentar aqui um pouquinho, de forma geral, como a gente melhorar essa saúde metabólica, tá? Então, primeiro, eu não deixarei de falar, né, a respeito da qualidade da dieta, dessa importância, tá? Aliada sempre à prática de atividade física, que é o melhor meio que a gente tem hoje de prevenir essas doenças crônicas não transmissíveis, tá? Estudos mostram, né, que o time, o momento dessa refeição, além também da composição energética e também da composição de macronutrientes e micronutrientes, também impacta muito sobre essas funções fisiológicas, tá? Como do ciclo circadiano. Então, daí a importância de uma refeição equilibrada, tá? Em proteínas, gorduras, carboidratos, não ter excesso de carboidratos, nem falta, né? Dependendo do caso, só se você tiver uma estratégia realmente que demande isso, tá? Também tem o Time Restricted Feeding, que fala que a gente... Time Restricted Eating, que fala sobre essa janela alimentar, tá? Que ela deveria ser pelo menos inferior aí a 10 horas, né? Qual que é o intuito disso? De aumentar esse tempo em jejum, tá? Eu gosto muito de ensinar os meus pacientes a fazerem pelo menos 12 horas diárias de jejum, tá? Então vamos dizer, você janta às 8 horas da noite e toma café às 8 horas da manhã. É muito simples e tem um grande impacto aí no nosso metabolismo, né, nessa parte também de sensibilidade insulínica e também oxidação lipídica. Eu vejo que as pessoas que começam a ter um resultado muito bom aí só com essa prática, tá? Outra coisa, algumas pessoas me perguntam, Fê, mas aí se eu aumentar esse tempo de jejum, não vai aumentar também o meu apetite? Mas as pesquisas mostram que não há alterações significativas aí dos hormônios relacionados ao apetite, né? Que é a leptina e a grelina quando se efetua essa prática, tá? Então, pode fazer tranquilo. Então, gente, apesar do exercício físico e da dieta poderem propiciar para o paciente esses benefícios na saúde metabólica, quando as duas ações são feitas juntas, ela aumenta ainda mais os benefícios, né, metabólicos advindos das duas juntas, tá? Então a gente tem um prolongamento na perda de peso e todos os outros benefícios, tá? Um dos benefícios é a redução, né, desse tecido adiposo, da glicemia e também da concentração de lipídios hepáticos, tá? Aumento de massa magra e aprimoramento dessa resistência, dessa sensibilidade insulínica, tá? Que é o que todo mundo, né, deveria querer e trabalhar para isso. Outro ponto que é muito importante ressaltar aqui é que o músculo, ele trabalha como órgão endócrino. Então, independente treino de força ou aeróbico, ele acarreta, né, a redução do apetite e uma melhor qualidade de sono, tá? Então, o que a gente pode falar de novo é que é sempre bom associar, tá? Para uma melhor saúde metabólica, exercício físico e dieta. Eu tenho muitos pacientes que às vezes chegam aqui com exercício físico de forma constante, até intensa, porém que enquanto não entram com a dietoterapia, não conseguem ter o resultado que precisa. Essa seria a estratégia assim, considerada ideal.
tá? Outra coisa que a gente pode falar também, quando a pessoa começa a fazer esse jejum, né, dar esse tempo de jejum, ela mesmo não estando praticando atividade física, ela consegue ter os benefícios, tá? Então, vale fazer aí para a vida toda. A maioria das pessoas não podem fazer, tá? Não tem uma grande contraindicação, tá? E aí, lembrando sempre, como eu disse no início, a gente tem que considerar sempre a vida pessoal da pessoa individual para poder fazer esses ajustes da melhor forma. Outro fator aqui que eu acho importante, que hoje eu até comentei mais cedo, é a respeito dos exames genéticos, né? Cada um tem uma genética. Eu, por exemplo, eu tenho uma diminuição de capacidade aeróbica geneticamente. Engraçado que eu sempre senti isso, para mim sempre foi muito difícil fazer aeróbico, muito sofrido, apesar de eu querer, era sempre muito sofrido, e hoje eu sei que a minha genética me conta isso, que realmente eu tenho essa função diminuída. Então, mais um motivo, né, sabendo disso, eu tenho que me esforçar para poder fazer essa prática, para poder desenvolver, né, esse talento. Eu falo que os talentos a gente desenvolve em todas as áreas, né? Então, se você não é uma pessoa que se comunica bem, você tem que fazer cursos, tentar conversar mais, né? E isso a gente vai aprimorando, né? Como uma pedra bruta, e a gente vai lapidando e cada vez ficando melhor no que a gente se propõe a fazer, tá bom? Beijo para todo mundo, boa tarde.